A paz do Senhor, pessoal, tudo bem? Agora a gente vai falar sobre quem não é sacerdote, né? A gente vai ali se referir sobre Levíticos 21, mas é importante a gente falar sobre essas características de quem não é sacerdote descrita ali em Levíticos, né? Em Romanos 2:11 diz assim: porque para Deus não há acepção de pessoas. Então, o que nós vamos nos referir aqui não é uma acepção de pessoas, não é se falando de um defeito físico, mas falando sim de um defeito funcional ali, de trabalho, de funcionalidade ali na casa do Senhor. Deus, ele não faz acepção de pessoas, e se um cristão não está atuando como sacerdote para Deus, a culpa não é de Deus, não é porque Deus não quis, não é porque Deus não permitiu. A desculpa usada para aqueles que não estão exercendo o seu papel de sacerdote é colocando a culpa no diabo. E a gente precisa aqui falar um pouquinho sobre isso, né? Nós precisamos refletir essa participação do inimigo sobre a nossa vida, porque algumas pessoas parecem sentir uma necessidade, é inconsciente assim, mas é uma necessidade, parece de permissão, de tudo parece ter que passar pela mão do inimigo, e sem querer ou querendo, colocam e tornam o inimigo, o diabo, como se fosse um Deus, e ele não é. Porque se nós estamos achando que tudo precisa passar pela mão do inimigo e da aprovação dele, então nós estamos acreditando que Deus precisa de permissões para realizar alguma coisa. E essa é uma visão deturpada. Sim, nós vamos ser desafiados em nossa vida. O diabo, sim, ele é um acusador, mas ele é incapaz de frustrar os planos de Deus sobre as nossas vidas. Essas contrapartidas do inimigo já foram vivenciadas no tempo mesmo de Moisés, mas porém, sempre o que Deus fala, ele sustenta. A palavra dele não volta atrás. E se nós estamos na posição correta de sacerdotes, os problemas e tudo aquilo é mantido pela palavra de Deus. Deus mantém a sua palavra. Ele faz você passar por esse vale ou passar por esse mar. Deus, ele mantém a sua palavra e ele não precisa de permissões. Amém? E a gente vai falar aqui de algumas desqualificações. Está lá em Levíticos do 21, Levíticos 21, do 18 ao 23. Vai ser essa a nossa base. E ele cita 10 desqualificações aí para não exercer o sacerdote. A primeira dela é cego, a segunda é coxo, a terceira é o nariz chato, o quarto é o membros maiores, o quinto é o pé ou mão quebrado, o sexto é o corcunda, o sétimo é o anão, o oitavo é o defeito nos olhos, o nono é o problemas na pele e o décimo é o eunuco. E a gente vai falar sobre cada tópico desse, amém? Então, o primeiro deles é o cego, né? A nossa cegueira pode fazer com que a gente aguce outros sentimentos, outros sentidos, de forma que mesmo cegos espiritualmente nós podemos nos mover em ambientes familiares. Por exemplo, agora eu estou na minha casa e se talvez eu tivesse um problema de visão, problema aqui de cegueira, em algum tempo eu ia conseguir identificar aonde cada coisa está e eu conseguiria me mover. E às vezes alguns de nós estão cegos espiritualmente. Por isso, eles se movimentam muito bem na igreja, porque eles sabem qual que é o cheio que tem que falar, a hora de falar amém, a hora de fazer assim. E às vezes essa é uma maneira mecânica de estar na presença de Deus. Mas essas pessoas, elas nunca vão conseguir se mover em algo e alcançar algo novo no Senhor. Então, quando elas se movimentam em algo novo, elas precisam de ajuda, porque elas não sabem se movimentar. E existem muitos de nós, sacerdotes, que estão desqualificados porque estão cegos, porque não estão conseguindo ter uma visão daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus está tendo. E eles sim, se movimentam muito bem, aparentemente têm a roupa de crente, fala como crente, mas na verdade estão cegos espiritualmente. Nós precisamos ter essa visão. Se os nossos olhos espirituais não forem curados, nós seremos desqualificados aos sacerdotes. Não por punição, não é porque Deus ele está sendo mal, mas é por uma incapacidade de servir na casa de Deus. Imagina aqui no Santo dos Santos, no templo, no tabernáculo do Senhor, nós precisamos olhar aquilo que nós estamos fazendo, nós precisamos ver para onde nós estamos indo e para isso nós precisamos ter uma visão, senão para onde nós estamos levando as pessoas.
para onde nós estamos levando as pessoas. O segundo deles é coxo, e o coxo ele é uma pessoa incapaz de andar e de se movimentar em Deus. São pessoas que precisam ser carregadas, que dependem sempre de outras pessoas para se moverem espiritualmente. Eu não sei vocês, mas existem pessoas que precisam sempre serem carregadas, sempre precisam de ajuda espiritual. Essas pessoas elas são coxas, elas não conseguem se movimentar espiritualmente. Elas precisam ser carregadas. Então, se a presença de Deus está aqui, ela precisa ser carregada para cá. Se a presença de Deus se movimenta, ela precisa ser carregada porque ela não consegue andar por si mesma. E se um sacerdote ele não consegue se mover, como ele vai conseguir guiar outras pessoas? Como ele vai conseguir se mover dentro desse tabernáculo, dentro dessas funções de sacerdócio em nossa casa? Outro nosso tópico é o nariz chato. Volto a falar que não é um defeito físico, mas é um defeito funcional. Então, o nariz chato é aquele que não consegue identificar ou detectar odores. Então, na presença de Deus, existe uma fragrância diferente. Existe uma fragrância especial. Tanto o sacerdote como os instrumentos da adoração, eles eram ungidos com esse óleo santo. E era um óleo especial que só tinha naquele lugar. Não poderia ser comercializado, não poderia ser levado para outro lugar. Não, ele era próprio para o santo lugar do Senhor. E algumas coisas elas são inegociáveis e elas são detestáveis, na verdade, por Deus. Uma delas são pessoas fingindo que estão na presença de Deus, mas elas nem passaram perto. Elas dizem estar, mas não estão. E um sacerdote que ele não consegue discernir cheiros, ele não sabe o que é carnal e o que é espiritual. E se ele não consegue identificar isso, ele começa a ter uma visão totalmente legalista. Ele não consegue saber o que é profano e o que é santo. E se você não consegue, se nós não conseguimos sentir cheiro, como nós vamos identificar as coisas santas? Como nós vamos apontar as coisas santas a outras vidas? Essa é uma desqualificação ao sacerdócio. Uma outra delas é os membros maiores, são membros maiores. Nós somos chamados cristãos, nós somos cristãos e precisamos aprender que representamos a outro. Nós representamos ao nosso Senhor Jesus Cristo, não a nós mesmos. Então nós estamos passando uma mensagem de outro, não a nossa. Por isso que nós precisamos deixar a nossa antiga visão de lado, a nossa justiça própria e agora sermos levados a uma nova mente, a uma mente vivificada pelo Senhor. Nós somos servos e não quem é servido. Não importa se somos vistos, não importa se as pessoas vão lembrar de você ou de mim, mas que o Senhor sempre venha a ser visto em nossas vidas e através de nós. Então existem pessoas que estão com carne demais, existem pessoas que estão com minhas vontades demais, existem pessoas que estão com um ego maior demais e esses são membros maiores do que o corpo. O corpo existe uma estatura perfeita e nós somos pessoas normais cujo coração recebeu a revelação de quem é Jesus. Então nós andamos em concordância com Cristo, nós não apontamos as nossas próprias vidas, nós apontamos para Cristo. Então, por isso que é uma desqualificação ali no sacerdócio. Nada em nós tem que aparecer mais do que Cristo. Nada em nós tem que aparecer mais do que a vontade e a revelação de quem é o Senhor. E um outro tópico aqui é o pé ou mão quebrados. Esse aqui é um tema que eu mesmo peguei em vários momentos, assim, refletindo sobre a minha própria vida. Não é aqui uma deformidade de nascença, tá bom? Não é uma deformidade de nascença. É um pé e uma mão quebrados que eles eram normais. Eles já um dia foram normais, mas em algum momento foram quebrados. Porém, eles não foram sarados adequadamente. Quantos sacerdotes você e eu conhecemos que têm problemas que não foram sarados? O problema aqui não foi ter quebrado. O problema aqui não é ter passado por esse momento. O problema aqui é não ter tomado as devidas providências para ser curado totalmente. E aí existem algumas coisas que essas pessoas que têm esse pé ou mão quebrado espiritualmente têm. Essas pessoas, elas recusam a buscar ajuda, elas têm medo e vergonha de expor a sua insuficiência,
Elas abrigam a amargura por aquele que quebrou a sua mão ou o seu pé e fazem com que essa ferida não se cicatrize. Elas se recusam a reconhecer o seu problema. São pessoas que você às vezes fala sobre coisas, mas na mente delas isso não acontece. E elas fingem que nada tem de errado. Então elas estão desqualificadas, elas não conseguem segurar os utensílios na casa do Senhor, porque elas não têm... Você já parou para ver assim, pessoas que têm problemas não cicatrizados, elas não conseguem permanecer em lideranças, porque elas não foram tratadas lá atrás. E esse problema sempre reaparece, sempre volta à tona nos seus relacionamentos. Então essa desqualificação, ela precisa ser tratada em nosso coração. Um outro problema, também citamos aqui, é a pessoa que era corcunda. E ela é uma pessoa que ela não consegue ficar reta, ela não consegue ficar numa posição aqui ereta, ela não consegue levar a arca da presença com outra pessoa, porque ela está em outro nível, ela está em outro tamanho e ela não consegue dividir o peso dessa responsabilidade de andar com essa presença. Então, o fardo ele fica muito mais leve quando eu e você carregamos com mais pessoas, com 2 ou 3. E quando nós fazemos isso, quando as pessoas conseguem caminhar, você consegue ver que você tem uma vida... andar ali um com o outro, quando um está um pouquinho, você faz um pouquinho de força e os dois conseguem andar junto. Mas pessoas que não têm isso, pessoas que são corcundas, pessoas que não conseguem, ela tem um caminhar distorcido, ela não consegue carregar o peso de uma responsabilidade, ela não consegue dividir um fardo com você, ela não consegue segurar, ela é a pessoa que foge de responsabilidades dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo. E ela é desqualificada ao sacerdócio. Uma outra delas é o anão. E aqui é uma pessoa que não alcançou uma estatura plena. Ela tem o seu crescimento atrofiado. Então, são homens e mulheres que não amadureceram em Cristo. Ela tem assim ela tem assim a sua mente, sim, cresce, mas o seu tamanho físico não cresceu. Ela tem o tamanho de uma criança. E muitos de nós ainda estão se movimentando assim. Não entenderam que em Cristo tem um crescimento progressivo. A vida com o Senhor é uma vida progressiva. Então nós estamos sendo adequados, estamos sendo aperfeiçoados, nós estamos sendo tratados, curados permanentemente até a volta do Senhor. Mas tem pessoas que decidem se tornar e ficam como criança, decidem permanecer como criança. São pessoas que estão com problemas de nanismo dentro da igreja. Ela somente quer ser ministrada, mas ela não quer ministrar nas outras vidas. Ela somente quer ser alimentada, mas ela não quer alimentar a outras vidas. Ela pode estar sofrendo de um nanismo espiritual. Ela tem uma mente adulta, mas ainda com um corpo infantil. Deus nos chama para ser como crianças, mas não para sermos infantis, meus irmãos. Por isso, nós sermos como crianças significa que nós vamos ter sentimentos puros, nós vamos ter um coração puro diante do Senhor. À medida com que a gente erra, a gente também vai procurar voltar ao Senhor imediatamente e não em infantilidade. E muitos de nós estão sofrendo com esse problema de nanismo, sabe? De não querer crescer na presença do Senhor. E essa é algo que desqualifica para servir o sacerdócio. Uma outra coisa aqui é o defeito nos olhos. E aqui não é uma pessoa que é cega, mas ela tem uma visão distorcida. Então talvez ela seja uma pessoa míope, daltônica, ou que tem uma visão turva espiritualmente falando. E aqui eu queria ler com você em Marcos 8, do 24 ao 25, diz assim: E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disso, tornou-a e pôs-lhe a mão sobre os olhos e fez olhar para si, e ele ficou para cima, e ele ficou restaurado e viu todos claramente. Então, embora havia tido uma melhora, ele era cego e começou a ver umas coisas de uma questão turva, ainda não era cura, não era uma visão completa, não era uma visão
correta. E essa visão ela é muito perigosa, meus irmãos, porque uma visão turva, ela pode estar fazendo distorções em coisas que são essenciais. Nós podemos estar tentando interpretar coisas e deturpando coisas da nossa maneira destrutiva e preconceituosa. Eu tive um exemplo, eu dei até já esse exemplo, de um dia que eu trabalhava muito no computador, e aí eu fui pegar um ônibus, e aí eu lembro que aqui em São Paulo, Taboão, eu pego um ônibus azulzinho que vinha para casa, e aí eu dei sinal e peguei. Mas de repente eu vi que esse ônibus estava fazendo um outro caminho, não estava indo para o caminho que era aquele que eu peguei, né? Aquele que na minha mente eu peguei. Mas como eu estava vendo as coisas um pouco turvas, eu não consegui enxergar, eu achei que era de ponto, e depois disso eu tive que descer muito mais longe, pegar um outro ônibus, pagar um preço ainda maior. E pensando nisso agora nas nossas vidas de liderança, e todos nós exercemos liderança, porque ou você exerce liderança na sua casa, em suas amizades, existe sempre uma pessoa que te procura para ter conselhos. Então isso é uma liderança. Isso é uma liderança. Então imagina você tomar um ônibus errado, que leve pessoas a um caminho errado. Imagina como isso pode ser destrutivo na casa do Senhor. E nós precisamos identificar na casa do Senhor o que é o que. E às vezes com a nossa visão turva, deturpada sobre aquilo que você acha, sobre os seus preconceitos, sobre as suas filosofias, você talvez não esteja vendo as coisas realmente como são. Uma outra delas aqui, que eu queria citá-las também, é o problema na pele, né? Era uma doença comum na época e que é citada aqui, mas que hoje nós identificamos, né, com a medicina, que elas são tratáveis, né? Elas eram doenças que acabavam se tornando feridas grandes e problemas grandes ali que mudavam totalmente a vida daquela pessoa. Mas a gente consegue identificar que grande parte dessas doenças é uma falta de vitamina, e essa falta de vitamina adoece essa pele, que se torna uma ferida e ali acaba se tornando algo muito maior. E quantos de nós estamos nos alimentando, estamos tendo uma dieta inapropriada? Nós nos alimentamos de redes sociais, de WhatsApp, Instagram, fofoca, programas de televisão, e não nos alimentamos regularmente da palavra de Deus. Cuidado que a nossa não alimentação correta pode estar trazendo feridas na sua vida, pode estar trazendo uma dieta inadequada, que com certeza está causando algo no seu dia a dia, no seu cotidiano. E uma outra delas aqui, e a última que eu vou citar, é o eunuco, e que são pessoas que não conseguem reproduzir e criar filhos. E isso é parte do processo de maturidade no Senhor. Deus quer que nós sejamos geracionais, Ele quer que nós geremos pessoas no reino do Senhor. O Senhor, Ele quer filhos e filhos que frutifiquem nele, e seus frutos gerem ainda mais frutos. Nós sim devemos ler, digerir, tratar tudo com devida atenção, estudar e permitir que esta palavra entre no nosso pensamento e mude a nossa forma de pensar. E depois disso geremos na vida do Senhor. E muitas pessoas estão com problemas de infertilidade, são eunucos na casa do Senhor, porque não estão frutificando, não estão gerando. E essa é uma desqualificação no reino, essa é uma desqualificação para exercer o sacerdócio. Em Cristo, nós precisamos entender que todas essas deformidades em Cristo não há. E nele nós não temos desqualificações. O Senhor nos chamou em nossas imperfeições e Ele dispôs, Ele deu, Ele transferiu a sua perfeição, removendo todo defeito, porque Ele é o médico dos médicos. Meu querido, você pode ter se pego em várias dessas deformidades, em várias dessas situações, mas eu quero aqui te incentivar a falar que o Senhor é o médico dos médicos, e se você se pegou em alguma delas, eu peço que você ore, eu peço que você,
confesse isso ao Senhor e mude a sua forma de vida, porque o Senhor quer a sua vida, o Senhor quer que você volte a viver uma vida de sacerdócio com Ele, uma vida de comunhão, uma vida geracional, aquele que olha, que está conseguindo identificar e discernir as coisas do reino. Por isso, se você não está vivendo o seu propósito de sacerdócio, eu te convido hoje a ter essa mudança, pois o Senhor está te chamando. Amém? Que Deus te abençoe.